Boa tarde a todos. Hoje, para as nossas reflexões, nós vamos partir da questão 628 do Livro dos Espíritos, que traz um conteúdo muito interessante para a nossa análise, para o conhecimento da vida espiritual. A pergunta é: por que a verdade não esteve sempre ao alcance de todos? Resposta: é necessário que cada coisa venha a seu tempo. A verdade é como a luz. É preciso que nos habituemos a ela pouco a pouco, pois de outra maneira nos ofuscaria. Em seguida, há um comentário também muito importante. Jamais houve um tempo em que Deus permitisse ao homem receber comunicações tão completas e tão instrutivas como as que hoje lhe são dadas. Havia na antiguidade, como sabeis, alguns indivíduos que estavam de posse daquilo que consideravam uma ciência sagrada, e da qual faziam mistério para os que consideravam profanos. Deveis compreender, com o que conheceis das leis que regem esses fenômenos, que eles recebiam apenas verdades esparsas no meio de um conjunto de equívocos, e na maioria das vezes, alegóricos. Não há, entretanto, para o homem de estudo, nenhum antigo sistema filosófico, nenhuma tradição, nenhuma religião a negligenciar, porque todos encerram germes de grandes verdades, que, embora pareçam contraditórias entre si, espalhadas que se acham entre acessórios sem fundamento, são hoje muito fáceis de coordenar, graças à chave que vos dá o Espiritismo, de uma infinidade de coisas que até aqui vos pareciam sem razão, e cuja realidade vos é agora demonstrada de maneira irrecusável. Não deixeis de tirar temas de estudo desses materiais. São eles muito ricos e podem contribuir poderosamente para a vossa instrução. Depois há um complemento. Os textos sagrados das grandes religiões, como a Bíblia e os Vedas, os sistemas de antigos filósofos, as doutrinas de velhas ordens ocultas ou esotéricas, todas encerram grandes verdades nas suas contradições aparentes. Os espíritas não devem recuar diante desses temas, ou ver-lhes apenas as contradições, quando possuem a chave do Espiritismo, com a qual estão aptos a decifrar-lhes os enigmas, descobrindo seus poderosos motivos de esclarecimento. Também os sistemas modernos de filosofia ou da ciência, por mais contraditório que pareçam aos espíritas, uma análise verdadeiramente espírita poderá revelar a existência de grandes verdades. Eu gosto muito desse trecho, porque ele nos alerta sobre um problema que, enquanto humanidade, ainda é muito difícil de ser superado, que é aquilo que alguns conhecem como a ilusão da separatividade, que é um pensamento que faz com que as pessoas se tornem inimigas umas das outras por adotarem posturas ou pontos de vistas ou entendimentos espirituais diferentes uns dos outros. Frequentemente aparece, não é novidade, alguém tentando fazer ressurgir no Brasil uma guerra santa, que graças a Deus nunca houve, onde então as religiões são tratadas como inimigas umas das outras, as pessoas são forçadas e quase que empurradas a se odiarem por adotarem uma filosofia ou um ponto de vista espiritual diferente umas das outras. Todo conhecimento espiritual vem gradativamente, assim como provavelmente aconteceu na vida de cada um de nós. Ninguém abre os olhos um belo dia e já acorda recheado de informações espirituais. Leva toda uma vida
para conseguir isso, toda uma jornada, todo um empenho, todo um esforço. E os Espíritos chamam a atenção para um ponto muito importante. Nunca houve um período em que houvessem tantas informações espirituais disponíveis à humanidade como nós temos hoje. Muitas pessoas, quando entram em contato com algum estudo que eu produzi, ficam muitas vezes espantadas e maravilhadas com algumas informações que para elas são novidades, mas que já estão disponíveis para a consulta da humanidade, muitas vezes, não raro, há mais de 100 anos. Os antepassados não tiveram essa oportunidade que nós temos hoje. Hoje qualquer um joga no Google, você acha centenas de livros. Houve uma época em que os povos guerreavam por conta de livros. Bibliotecas eram feitas através da pilhagem de diversas sociedades, porque aquele conhecimento condensado muitas vezes em papiros era entendido como de fato algo relevante para ser preservado. Hoje o conhecimento está, como eu acabei de acessar aqui, num celular. Ali nós temos toda uma coluna de livros. Hoje nós encontramos livrarias em toda parte. Enfim, o conhecimento abunda. O que precisamos, da nossa parte é despertar o interesse em ir atrás desse conhecimento e principalmente o que eu considero mais rico para aquelas pessoas que verdadeiramente querem compreender a espiritualidade, tirarem esse véu da separatividade. Eu já contei essa historinha, mas vou contar de novo porque ela é muito interessante para fazer essa relação que eu quero fazer. Eu trabalhei com uma pessoa que é evangélica, ou frequentava pelo menos uma igreja evangélica, e tinha seus receios com mediunidade, com espiritismo, com banda, etc. E ela, certo dia, estava desempregada. A mãe falou: vamos na igreja comigo no culto. E foi forçando até que ela aceitou. Quando ela chegou na igreja, durante a pregação, o pastor vira para ela e fala assim: irmã, o Espírito Santo tem uma palavra para você, você quer ouvir? E ela disse: quero. E ele disse, na linguagem deles: até segunda-feira, 5 horas da tarde, você vai receber uma proposta de emprego. Ela estava desempregada, isso era uma sexta-feira, e ficou, como provavelmente nós também ficaríamos, com a pulga atrás da orelha. Ele disse: vamos ver. Quando chegou segunda-feira, às quase 50 da tarde, a empresa ligou dizendo que a vaga era dela. Ela ficou extremamente espantada com esse fato. Se fosse para traduzir numa linguagem espiritual, que nome nós daríamos a esse fenômeno? Quem arrisca? Premonição. Não. Está quase. O nome geral que define isso: mediunidade. Para nós. Para eles é o dom do Espírito Santo. Para quem tem olhos de ver e ouvidos de ouvir, não interessa as cores com que são coloridos diversos fenômenos. O que interessa aquele que estuda é enxergar o fenômeno. Então, na religião X, a nomenclatura será X. Na religião Y, a nomenclatura será Y. Mas isso não deve ser para nós nenhum tipo de obstáculo. Pelo contrário, é um incentivo à busca do conhecimento e, principalmente, o quanto as verdades espirituais estão espalhadas onde quer que nós nos encontremos. Quando eu comecei a trabalhar na banda, a conhecer as entidades, eu fiquei absolutamente surpreso com aquilo que elas diziam na linguagem delas, no conceito delas, e o quanto aquilo fazia eco, primeiro, com o Evangelho, e segundo, com as informações que os Espíritos trouxeram, por exemplo, nas obras de Chico Xavier ou nas obras de Allan Kardec, por aí vai. Enquanto muitas pessoas veem uma certa tensão e uma separação entre as religiões, o meu estudo, tendo olhos de ver, só me mostraram laços, ligações e coerências. Então, isso é um ponto muito interessante, porque nós vamos começando a quebrar essas fronteiras e essas separações. Também já contei aqui, certa vez,
um amigo perguntou se eu poderia entrar na igreja. E eu disse que sim, que eu não era vampiro, então não havia nenhum problema, nenhuma dificuldade. Mas o que me chama a atenção é pensar por que ele imaginou que eu não poderia. É claro que ele não imaginou que eu ia pegar fogo, nem sair fumaça, nem nada do tipo. Mas, na mente de muitas pessoas, as barreiras religiosas são tão rígidas que elas não conseguem pensar de uma outra forma. E isso é também muito importante para nós, porque nós sabemos que dentro da Umbanda se sofre muito com a pressão de alguns evangelhos que são fanatizados. Nós temos que tomar cuidado para não generalizar e achar que todos os evangelhos agem de forma fanatizada e por aí vai. Senão nós estamos derrubando muros de um lado, mas estamos criando muros de outros. A revelação da verdade, do conhecimento espiritual, vindo de forma gradativa, também nos fala muito sobre a pedagogia divina. Eu já vi isso acontecer muito nos atendimentos espirituais. Às vezes uma pessoa senta na frente de um preto velho, de um caboclo, a entidade só, como a gente diz, bateu o olho, já sabe muito bem qual é o problema, qual é a dificuldade central, qual é o X da questão que produz aflição naquela pessoa. Só que ela não pega e faz assim, cutuca a ferida com o dedo, ou simplesmente pega a cara da pessoa e esfrega no problema. Porque ela sabe que é preciso toda uma jornada, muitas vezes, para a pessoa chegar à verdade sobre si mesma. E eu acho isso uma coisa extremamente importante que as entidades fazem. Quantas e quantas vezes eu já não vi, a pessoa vem e às vezes fala, tem a sua queixa, tem toda uma conversa, a entidade ouve e fala assim: você pode voltar no próximo trabalho? Posso. Então volta. E aí gradativamente, um passo de cada vez, ela vai entregando uma peça do quebra-cabeça. Ao longo de um processo, aquela pessoa que inicialmente estava tremendamente aflita, já consegue ter uma maior noção, uma maior compreensão das causas reais que trazem sofrimento. Porque isso também é muito curioso de observar. Nós, como somos ainda espíritos imperfeitos, nem sempre conseguimos entender com clareza a origem das nossas dores. E muitas pessoas, isso não é raro, chegam muitas vezes reclamando de X, como o problema é Y. Então a revelação gradual das verdades, sejam elas sobre o universo, sobre o funcionamento do mundo espiritual, o funcionamento da mediunidade, ou até mesmo o funcionamento de nós mesmos, precisa ser gradual. Qual é um grande drama, por exemplo, das pessoas que começam a estudar sobre a Umbanda ou sobre a mediunidade? Elas querem aprender tudo da noite para o dia. Ler 300 livros no primeiro mês. E depois vão se desanimando, porque percebem que é uma longa jornada. Não é algo que se aprende no estalar de dedos. E eu sempre digo àqueles que estão realmente interessados em estudar: você pode até começar com a curiosidade, mas não fica na curiosidade. Porque a curiosidade, quando ela é satisfeita, ela é deixada de lado. Tem gente que às vezes manda mensagem falando assim: ah, por que sei lá, acende vela branca? Aí eu explico por que acende vela branca, ela fala: ah, beleza. Aí ela já me pergunta: por que as entidades fumam? Aí você explica, ela: ah, beleza. Morreu ali, o interesse acabou quando a curiosidade foi satisfeita. Quando a pessoa tem um interesse, que é algo muito mais profundo que a curiosidade, então a partir da resposta que ela obtém, ela encontra mais material para fazer novas perguntas, para se aprofundar, para buscar mais conhecimento. E hoje nós temos, seja através de livros, sejam através de sites, sejam através dos canais no YouTube, uma infinidade de conteúdo disponível para a humanidade, independente da sua religião, independente da sua preferência, enfim, tem material para todo mundo, está disponível. O que nós temos que fazer, ou pelo menos essa deve ser a nossa jornada,
é encontrar em nós a motivação para estudar, a motivação para buscar informações. Mas o conhecimento está aí ao alcance de todos. Bom, e para os médiuns especificamente, não apenas, mas principalmente isso pesa muito aos médiuns, durante essa jornada nós temos que fazer uma opção. Ou nós vamos continuar na casca, ou nós vamos procurar aprofundar. Não é preciso se aprofundar para fazer um bom trabalho mediúnico. Muita gente acha que para fazer um trabalho espiritual coerente é necessário ter muito conhecimento. Não. Se tiver o mínimo de conhecimento, mas tiver um aprofundamento na verdade, no coração, no desejo, também é possível fazer um bom trabalho. Mas se nós quisermos fazer um trabalho profundo para nós, aí sim o conhecimento se torna algo extremamente importante. Dentro do campo da espiritualidade, os anos não importam muito. Eu já conheci pessoas que tinham 50 anos de atividades espirituais ou mediúnicas que sabiam menos do que aqueles que tinham 5. Como já encontrei os mais diversos patamares. O que define a nossa posição nessa caminhada, isso não é uma competição, para deixar claro, é o nosso empenho, a nossa vontade e o nosso interesse em ir atrás desses conhecimentos. Desde que nós começamos a fazer publicamente esses estudos e essas reflexões, eu próprio tenho observado uma mudança muito grande no interesse dos consulentes quando vêm conversar com as entidades. Inicialmente, era um interesse muito mais imediatista. Não que isso não seja importante, mas o foco era naquilo mais imediato. Questão de emprego, de saúde, essas coisas. E repito, são importantes. Com o passar do tempo, com o avançar dos estudos e principalmente com a disponibilidade desses estudos para consulta posterior, eles vão para a página, né, do Facebook, ficam lá para todos verem, o endereço está ali fora, caso alguém não saiba. O que eu particularmente tenho observado é uma mudança. E para mim esse é o X da questão, esse é o objetivo de estudar. Repito, não que os interesses imediatistas ou materiais não sejam importantes, mas eles não podem ser o foco da nossa vida. Quando nós conseguimos ultrapassar essa barreira, quando a gente começa a fazer perguntas sobre o sentido da vida, por que eu estou aqui, por que eu passo por isso, e principalmente, o que eu posso fazer para melhorar, o que eu posso fazer para crescer, o que eu posso fazer para me tornar uma pessoa melhor para mim e para os outros, essas são as perguntas que de fato nos libertam, e esses são os conhecimentos espirituais que de fato podem nos conduzir a outros patamares. A princípio pode ser difícil, mas com o passar do tempo se torna prazeroso. Esse ano eu completo 18 anos de estudos em matéria de espiritualidade. No começo não foi fácil. O primeiro livro que eu li foi um tormento. A gente estava até comentando aqui hoje. Eu nunca havia lido um livro. Eu lia 5 páginas, dava dor nas costas, dor no pé, a cabeça coçava, dava sono, dava preguiça. Enfim, parecia que todo o corpo trabalhava contra. Mas a partir do momento em que aqueles conteúdos, aqueles ensinos foram me fisgando, foram mexendo com o meu interior, todos esses detalhes foram ficando de lado. O interesse foi crescendo e a leitura foi fluindo. Ao passo que hoje já não há dificuldade ou mistério algum. Eu já não tenho mais conta de quantos livros eu li. Não falo isso no sentido de orgulho nem prepotência, porque para mim é uma obrigação. Até porque eu escolhi esse caminho. Então, o começo da jornada pode ser difícil, mas com perseverança, não tenho a menor dúvida que todos podem deslanchar. Nós temos muitas e muitas informações riquíssimas
em matéria de espiritualidade, esperando apenas os nossos olhos curiosos passar sobre elas, para que elas possam gerar o interesse e que esse interesse possa nos transformar enquanto humanidade em pessoas melhores. Mas eu não quero me referir apenas ao conhecimento que está impresso ou aquilo que está na internet. Não. Nós também temos uma outra grandiosíssima universidade, que é exatamente essa que vocês estão, que é a Universidade do Terreiro, onde você para ouvir uma entidade, seja ela qual for, quais são os seus conselhos, quais são as orientações. A própria palavra guia tem um sentido muito profundo, porque isso aqui nós chamamos de guia também. Então, quando nós falamos dos guias espirituais, nós estamos falando daquelas pessoas que em algum momento também viveram na Terra, tiveram a sua passagem, erraram, aprenderam, mas acima de tudo evoluíram. Graças à misericórdia divina, eles retornam hoje para nos ensinar alguma coisa. Por quê? Porque eles passaram por aquilo que nós estamos passando. Daí vem a importância de termos a humildade de saber ouvir uma entidade que Deus traz de volta à Terra para estender as mãos até os sofredores, aqueles que estão perdidos, aqueles que estão desesperados, etc, etc. E para nós, médiuns, isso é uma coisa incomensurável. Com toda sinceridade, o meu maior medo enquanto sujeito é chegar do outro lado e o velho fazer assim, ó. Dizer, olha, você teve muita oportunidade, quantas coisas boas eu disse através da sua boca, mas olha aí o que você virou, quão pouco você aproveitou disso. Então os médiuns têm uma responsabilidade gigantesca, porque ouvem em primeira mão aquilo que o guia está trazendo, e quantas vezes se identifica com aquele ensino, com aquela orientação, com aquele conselho que está sendo dado pelo consulente, e aquilo também cai para o médico como se fosse uma luva de encaixe perfeito. Resumindo, nunca a humanidade teve tanta oportunidade de melhoria, de crescimento, de busca de conhecimento espiritual e de acesso à informação quanto tem hoje. Nós todos possamos avaliar isso com muito cuidado, com muito carinho, com muito respeito, porque a nossa vida é sagrada e a oportunidade que nós estamos tendo de melhoria é uma coisa que muito provavelmente nós nunca tivemos antes, pelo menos nesse nível de facilidade como nós temos hoje. Apesar das dificuldades pessoais, apesar dos preconceitos, das intolerâncias, hoje é um período extremamente fértil para que possamos crescer e evoluir enquanto espíritos imortais. Que a espiritualidade nos ajude sempre nessa caminhada.